Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa batalha que, olha, acontece dentro de todo mundo. Aquela luta constante na nossa própria mente. Vamos dar uma olhada em como duas, digamos, funções internas estão sempre competindo pelo controle e como isso molda por completo a nossa experiência de vida. Para começar, vamos pensar numa coisa. Sabe aquela pressão de ter que dar conta de tudo? Aquele peso mental, aquela cobrança que não para de martelar na cabeça de que a gente precisa provar o nosso valor o tempo todo? Parece que a gente está carregando o mundo nas costas, né? Pois é, essa sensação é super comum. E hoje a gente vai entender de onde ela vem. E o mais importante aqui é o seguinte: essa luta toda não é de jeito nenhum uma falha pessoal. Não é culpa de ninguém. Segundo o material que a gente está analisando, isso tudo é o resultado de uma função mental bem específica, como se fosse uma vozinha interna que fica nos empurrando, sem parar, para esse caminho de esforço e mais esforço. É exatamente por isso que, muitas vezes, a gente se sente esgotado, sabe? Completamente sem energia. Essa exaustão toda vem de um jeito que a mente se orienta. Ela está sempre buscando, sempre lutando, sempre tentando se afirmar lá fora, no mundo. E o pior é que é um trabalho que simplesmente não tem fim. Então, qual é a origem dessa briga toda? Bom, segundo o material, ela vem de duas vozes ou funções que são bem distintas e, na verdade, opostas, e que vivem dentro da nossa mente. De um lado, a gente tem a função do ego, e do outro, a função do espírito. E aqui a gente já consegue ver o resumo desse conflito central. Olha só que interessante, o ego está sempre focado no externo, buscando validação, o que acaba gerando conflito. Já o espírito olha para dentro, para a paz, para a unidade. São, assim, dois caminhos totalmente diferentes. Então vamos investigar primeiro esse tal caminho do ego, como é que ele funciona exatamente e, principalmente, por que ele nos leva para esse estado de cansaço que não acaba nunca. Olha só a definição principal. Para essa loja do ego, o propósito na vida é basicamente provar o próprio valor, tentar controlar tudo ao redor e, acima de tudo, estar certo. É uma função toda baseada em se autoafirmar. Tá, mas como é que isso aparece no nosso dia a dia? Bom, naquela necessidade constante de competir, de se comparar com os outros. O ego vive soprando no nosso ouvido que a felicidade está lá fora. Está no sucesso, no dinheiro, no reconhecimento. E com isso, ele nos joga num ciclo sem fim, onde a gente tem que ficar provando o tempo todo que é bom o suficiente. E o resultado inevitável desse caminho todo é exatamente o que a gente sente na pele: ansiedade, cansaço, frustração. Sabe por quê? Porque essa busca do ego por felicidade lá fora nunca, jamais é satisfeita. Simplesmente não existe um ponto de chegada. Mas calma, existe uma alternativa. Agora, a gente vai olhar para o outro caminho e ver como ele oferece uma saída para essa luta toda. Este é o caminho guiado pela função do espírito. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a virada de chave. A minha felicidade e a minha função são uma só. O que isso quer dizer? Que a felicidade não é uma coisa que se tem que conquistar, que está lá na frente. Não. Ela já faz parte da nossa verdadeira função. Não são duas coisas separadas. É uma coisa só. A função do espírito, então, é muito mais simples. É basicamente sobre escolher a paz interior, sobre lembrar do amor. Ao invés de ficar competindo, o objetivo aqui é estender essa paz para o mundo. Isso traz uma simplicidade, uma fluidez para a vida que, sinceramente, o ego nem consegue imaginar. E a consequência disso tudo? Bom, a felicidade deixa de ser uma caçada, uma corrida sem fim. Ela simplesmente aparece. Surge naturalmente quando se aceita essa outra função. Na verdade, ela já estava lá o tempo todo, só esperando para ser redescoberta. Então, no fim das contas, a gente vê que tudo se resume a uma escolha. Uma escolha fundamental entre duas formas de enxergar o nosso propósito. E essa tabela deixa a diferença entre os dois caminhos bem clara, né? Olha só. A origem do ego é a luta para provar algo. A do espírito é a aceitação do amor. A orientação do ego é o controle e a comparação. A do espírito é estender a paz. E o resultado? Bom, não podia ser mais diferente. De um lado, um fardo, pura ansiedade. Do outro, a libertação, a alegria. Então, o ponto central de toda essa nossa conversa
É este aqui. A própria função na vida. Ela é vista como um fardo, uma coisa pesada que precisa ser carregado e provado o tempo inteiro, ou como uma alegria, simples, que só precisa ser aceita. Essa percepção, ela muda absolutamente tudo. E isso tudo nos traz para a pergunta final, uma reflexão para levar daqui. Ao longo do dia, vale a pena prestar atenção. Qual dessas duas vozes está de verdade guiando sua mente? A resposta para essa pergunta pode ser, quem sabe, o primeiro passo para uma grande mudança.